O Repórter Brasil apresenta hoje a última entrevista da série sobre corrupção. Vanessa Casalino. Boa noite a todos. Encerrando a série de entrevistas do Repórter Brasil sobre corrupção, nós vamos conversar agora com o jornalista Luciano Martins. Ele é apresentador do Observatório da Imprensa no rádio, colunista e também pesquisador de comunicação. Bom, Luciano, qual que é o papel da mídia na divulgação dos casos de corrupção? A mídia também tem os seus próprios interesses pessoais, muitas vezes, interesses corporativos, né? Como é que é essa divulgação dos casos de corrupção? Até que ponto a gente pode confiar nessa divulgação, até que ponto não? Olha, supostamente a mídia tem uma justificativa moral, que é o pressuposto da objetividade. A mídia funciona porque se acredita que ela deve perseguir a objetividade. Mas não acontece isso. A mídia brasileira há muito tempo perdeu a capacidade de investigação e não tem mais estruturas adequadas para a investigação. São poucos repórteres que têm autonomia para trabalhar com liberdade, com tempo, com estudo, os casos mais complexos. E, aparentemente, há muitos sinais de que a mídia tradicional, as grandes empresas de comunicação do Brasil, não têm o interesse de ir a fundo na questão da corrupção. E por que não tem esse interesse? Há uma tendência ao partidarismo da mídia. A mídia brasileira, as grandes empresas, funcionam como se fosse o Tea Party americano. Funciona por trás dos partidos como uma instituição conservadora, puxando sempre o noticiário e a opinião pública para um viés mais conservador, eventualmente até reacionário, na maioria dos casos. E é uma empresa, digamos, é uma instituição que funciona de uma forma muito homogênea, com um viés partidário contra qualquer ideia de progressismo que venha a se estabelecer em Brasília. Infelizmente, essa é uma observação que pode ser feita todos os dias, com distorção do noticiário, com desequilíbrio do noticiário, com manchetes forçadas, etc, etc. Isso é um fenômeno que vem há 10 anos, mais ou menos. Mas a perda da capacidade de investigação é um fenômeno anterior. Hoje, um cidadão comum, com acesso com bastante esperteza no uso dos recursos da internet, eventualmente pode ter acesso a mais informações do que um leitor de jornal. Você vê que há muitos sistemas de vazamento de informações, há muitos recursos, né? E o jornalista, normalmente, ele está preso a uma agenda, a uma pauta que sobrecarrega o tempo de trabalho dele. E é muito raro encontrar hoje jornalistas que tenham tido uma preparação, um tratamento, um aprendizado nas redações para fazer, por exemplo, a observação de um patrimônio de um funcionário suspeito ou de um político suspeito. São poucos os jornalistas que sabem diferenciar um balanço financeiro de um rol de lavanderia. Então, é muito problemático trabalhar num contexto assim em que a reportagem perde espaço para a opinião. Agora, Luciano, como é que a gente faz para superar essa questão estrutural maior que você colocou, dos interesses da mídia, interesses às vezes políticos, corporativos? O que é que pode ser feito? A gente tem também um sistema público de comunicação no país. Quais são as alternativas que a gente tem para que o noticiário seja mais desvinculado de interesses? Olha, o cidadão é que tem que se virar e ir atrás da informação. O sistema público oferece um noticiário mais equilibrado do que as empresas privadas de comunicação. Muito mais equilibrado. Existem muitas fontes e não acho que a chamada blogosfera seja uma saída, porque os blogs também produzem um jornalismo muito tipicamente partidário, muitas vezes, e o público dos blogs é um público também partidário e homogêneo. Se você quiser encontrar diversidade, você tem que procurar muitas fontes. É muito interessante observar uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos recentemente, no mês passado, que diz que os cidadãos americanos mais conservadores, eles têm confiança em menos fontes de informação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o grupo Fox é o grupo que tem o maior público conservador. 88% ou mais da audiência do grupo Fox confia naquilo.
E nós sabemos que aquilo não é uma informação confiável, não é uma informação de primeira linha. Enquanto os cidadãos americanos progressistas, eles confiam parcialmente em pelo menos 5 fontes. O cidadão brasileiro deveria fazer a mesma coisa, ou seja, não confiar completamente numa única fonte e acessar várias fontes e nunca confiar completamente em nenhuma delas. Essa é a melhor maneira. A outra maneira é aprender a pesquisar. É muito divertido ser jornalista, sabe? Se você se habitua, em vez de ler jornal todos os dias ou acessar um único site, um portal de notícias, você vasculhar as fontes primárias de informação. Por exemplo, sai nos jornais o Índice de Desenvolvimento Humano. Você lê aquilo e não sabe o que é, porque um jornal diz que aumentou a diferença entre ricos e pobres, aumentou a pobreza, etc. Não é verdade. Em vez de você ficar satisfeito com aquilo que está no jornal, numa primeira página ou num telejornal de uma grande emissora, vai na fonte primária, vai na fonte do IBGE, vai na fonte da Unesco, vai na fonte das instituições que estão gerando aquela informação. O cidadão hoje, assim como ele é responsável pessoalmente pelo bem-estar coletivo, ele também é responsável pessoalmente pela sua própria informação, pela sua própria formação como cidadão. Tá certo, então cabe mais ao cidadão também tentar encontrar as fontes para ele não confiar só na imprensa. Exatamente, e hoje há muito mais transparência também. Okay. Quando eu era repórter era muito mais difícil investigar um caso de corrupção. Perfeito. Hoje em dia está no mundo, está na rede. Muito obrigada por sua participação aqui. A gente conversou com o jornalista Luciano Martins, falando um pouco mais sobre a questão da corrupção e a relação dela com a mídia.